E hoje, 15 de agosto, também é comemorado o Dia da Gestante, data para celebração e reflexões. Para falar sobre o tema, eu converso com a cirurgiã vascular angiologista, doutora Mari Falcão. Ela está conosco online, diretamente de Maceió, em Alagoas. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Desde já. Inclusive, reforço para vocês que a imagem está um pouquinho mais escura aqui, é que houve uma queda de energia, houve um apagão nacional em 18 estados aqui no Brasil. País, e a região Nordeste também é uma das afetadas. A Mari está num shopping na capital da Alagoas e está conversando conosco agora, nesse instante. Mari, qual a relação entre obesidade e complicações durante a gestação? Então, a obesidade, na verdade, é uma outra doença e que afeta de diversas formas. Então, a gestação, por si só, é um período da mulher que requer muitos cuidados, né? E eu sempre falo, uma gestação é única e a gente não tem como prever o que vai acontecer ou não. Então, a gente tem que estar sempre com tudo muito redondo, muito certinho para poder diminuir o risco de complicações. Então, durante a gestação, é normal a gente já aumentar de peso, por questões hormonais, o bebê crescendo ali. Então, se você já engravida acima do peso, aumenta sim o risco de complicações como trombose, infecção, flebites. Se tem varizes associadas, isso aí pode piorar ainda mais, né? E principalmente complicações de um pós-parto, como infecção, decência. Então, assim, se quer engravidar, tenta, como eu brinco com os meus pacientes, arruma a casa primeiro. Controla peso, se está sedentária, começa a fazer atividade física. Se tem algum problema de saúde, trata antes de engravidar. Se tem varizes, trata essas varizes antes de engravidar. Engravidar com muitas varizes, por exemplo, é um problema, né, que pode mudar esse período tão especial na vida da mulher para uma coisa desconfortável, de ficar sentindo dor, coçando, né? A gente piora esteticamente muito as varizes durante a gestação. Então, essa é a minha dica. Agora, quais são os principais desafios enfrentados pelas gestantes, né, com obesidade, em termos de pré-natal e pós-natal? Tem que haver um cuidado? Quais são os desafios em relação a isso? Então, a obesidade por si só, ela complica todas as doenças crônicas. Qualquer uma. Pode falar uma que ela complica tudo. Então, por exemplo, num pós-parto, se você faz uma cesariana, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, um corte, é um procedimento de alto risco. Então, como eu falei antes, risco de infecção, risco de decência, de abrir ali a ferida, risco de trombose. Então, o pós-parto, por si só, é um período altamente trombogênico. O que é isso? O nosso corpo, ele está ali tentando conter o sangramento do útero, seja via parto normal ou cesariana. Então, o sistema de coagulação está ativo. Então, existe um risco aumentado ali em qualquer mulher de ter uma trombose no pós-parto. Então, se essa mulher está obesa, se tem varizes de grosso calibre, você vai aumentando ainda mais esses seus riscos, né? A obesidade pode afetar a fertilidade? Sim, porque você tem uma desorganização hormonal muito importante quando você está com a obesa, acima do peso. Quando você aumenta muito de peso, você acaba gerando um processo inflamatório crônico no seu organismo. Não é normal a gente ter esse tanto de células adipócitas. Então, quando você aumenta muito esse número, começa a haver um processo inflamatório. Então, por que a gente fala que pacientes que têm uma obesidade têm um corpo inflamado? Então, é comum o paciente ter dificuldade para engravidar, porque altera o fluxo menstrual, pode causar até uma amenorreia. Então, às vezes, a mulher que é obesa, ela engravida, nem sabe que está grávida, né? Como já aconteceu, eu já vi pacientes de só descobrir a gestação depois do quarto, quinto mês, né? Porque você está ali obesa, já tem uma amenorreia, você não menstrua regularmente, então pode causar isso também, como problema de dor articular, às vezes uma cólica menstrual que não passa, um cansaço nas pernas que não passa, tudo isso por conta do processo inflamatório crônico que a obesidade causa. Agora, doutora, quais são os principais fatores de risco para problemas vasculares durante a gestação? Então, o principal fator de risco são as varizes. Então, se tem varizes de grosso calibre, aquelas vezes que ficam estufadas na perna,
essas veias que são uma fonte trombogênica. O sangue não circula, fica ali parado. Então, durante a gestação, acontecem várias mudanças no corpo que propiciam o aparecimento delas, piora das varizes que já existem. E como eu falei anteriormente, o sistema de coagulação está ativado, está, digamos assim, bem acelerado para poder conter esse sangramento. Então, se a gente for comparar, por exemplo, uma mulher que usa anticoncepcional e uma mulher gestante, que são duas situações que você tem risco de trombose, a gestante tem 28 vezes mais chance de fazer trombose do que uma mulher que, por exemplo, usa anticoncepcional, por conta de todas essas alterações hormonais que acontecem. Então, se você engravida acima do peso, se você tem comorbidades como diabetes, hipertensão, varizes que não trata, isso só vai aumentando o risco de ter essas complicações. A trombose é uma delas. Para a gente encerrar nossa conversa, e tem outras. Quais são os sinais de alertas de problemas vasculares que as mulheres grávidas têm que estar atentas? Então, principalmente, uma dor exacerbada, uma dor muito intensa em uma única perna. Não é aquela dor que vai e que volta, não. Então, uma dor de forte intensidade, que você não consegue nem pisar no chão, acompanhado de um inchaço também em um único membro. Isso é um sinal de alerta para uma trombose. Então, se você tem um quadro desse, você tem que procurar urgentemente uma emergência. Outro sinal, muito inchaço persistente. Não é comum, é normal inchar, mas é um inchaço que começa durante o dia, de noite você dorme, melhora. No outro dia de manhã está sequinha a perna. Mas um inchaço muito persistente, vermelhidão na perna, aumento da temperatura na perna. Isso são sinais que tem alguma coisa aí de errado, que tem que procurar um cirurgião vascular. Perfeito. Mari Falcão, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Médica especialista em cirurgia vascular, angiologia, também é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Obrigado pela sua participação hoje no Jornal Litoral. Obrigada. Até a próxima.